Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai direto ao ponto com um livro que tem um título bem chamativo. Quando a Terra age, o céu reage. Isso aí. É do Esdras S. Oliveira, uma fonte que mergulha em princípios bíblicos, né? Sobre fé e o que o autor chama de sobrenatural. Exatamente. E a nossa missão aqui é, tentar destilar a ideia central que ele apresenta. Como que essa fé ativa, segundo ele, claro, funcionaria tipo um gatilho. Um gatilho para a intervenção divina, né? Que resultaria em milagres, curas, essas coisas. Isso. A premissa básica, como o próprio título já entrega, é que as ações de fé aqui na Terra, elas meio que provocariam reações lá no céu. Ele até usa uma metáfora interessante, acho que no capítulo 3, de uma senha. Como se a fé ativa desbloqueasse o acesso a essa outra dimensão, a dimensão sobrenatural. Então não é só crer passivamente, né? Tem que ter ação, agir com base na fé. Vamos tentar desempacotar um pouco mais isso? Vamos lá. O que eu achei bem interessante, especialmente ali nos capítulos 1 e 3, é como ele define essa tal de fé ativa. Não é só ter uma convicção, sabe? Certo. É mais complexo? Ele detalha os componentes. O primeiro seria a confiança. Mas não uma confiança vaga, é baseada no caráter de Deus, nas promessas que ele fez. Tipo o exemplo de Abraão que ele cita, né? Acreditando na promessa do filho, mesmo já velho. Exatamente esse. Clássico. Confiança como ponto de partida. Depois, ele fala de ousadia. Ousadia, como assim? No sentido de agir com coragem, sabe? Em resposta ao que a pessoa entende como uma direção divina. O exemplo que ele usa é Moisés marchando para o Mar Vermelho. Aquilo foi ousado, né? Com certeza, e tem mais elementos. Sim. Ligado a isso, vem a obediência. Quer dizer, não basta ter a direção, tem que seguir as instruções. De novo, Abraão é o exemplo. Sai da terra dele quando Deus mandou. Confiança, ousadia, obediência. Falta um, né? Falta a persistência, que é, continuar confiando, orando, mesmo quando a resposta não vem logo ou quando tudo parece ir contra. Entendi. Confiança, ousadia, obediência e persistência. Pelo que você leu, o autor apresenta isso como coisas separadas ou são mais, facetas da mesma coisa? Olha, pelo que ele expõe, parece mais que são facetas interligadas, sabe? Uma coisa leva a outra. A confiança dá base para a ousadia de agir. Uhum. E essa ação exige obedecer às instruções. Isso. E para manter tudo isso no tempo, precisa da persistência. Não são isoladas, formam um conjunto que seria essa fé ativa. Faz sentido, né? Faz total sentido a conexão. E falando em agir com base na fé, tem aquela história pessoal dele na introdução, né? Que parece ilustrar bem essa ideia de ação e reação. Ah, sim. Aquela história é bem marcante mesmo. Ele usa para ilustrar o conceito de forma bem vívida. Ele conta que estava numa fase difícil, financeiramente, orando por um carro. Certo. E aí, no meio disso, a esposa dele comentou, assim do nada, que estava com vontade de comer uma pizza específica. Sabor X, marca Y. Bem detalhado. E pouco tempo depois, segundo ele conta, tocam a campainha. Era um entregador com exatamente aquela pizza, já paga, tudo certo. E eles não tinham pedido nada. Nossa, que coincidência, ou não, né, na visão dele. Exato. Para ele, foi um sinal claro, uma confirmação de que Deus estava ouvindo e respondendo às ações de fé deles. A terra agindo, orando, desejando, e o céu reagindo, mesmo num detalhe pequeno como a pizza. Quase como um sinal para o pedido maior do carro. Essa história da pizza é bem pontual, quase um sinal pessoal mesmo. Mas o livro vai além, né? Fala de milagres, curas. Como ele conecta essa fé ativa com essas manifestações maiores? Ele amplia o escopo. Argumenta que essa mesma dinâmica, confiança, ousadia, obediência, persistência, é o que, segundo ele, possibilita intervenções divinos maiores, milagres e curas mesmo. Ele cita exemplos bíblicos para isso? Sim, vários. As curas de Jesus, claro. A cura daquele homem coxo pelos apóstolos Pedro e João, lá em Atos 3.
Ele também descreve um cenário espiritual com anjos Anjos. como servos e mensageiros que seriam ativados pela fé. Ele menciona Daniel na cova dos leões, Pedro sendo solto da prisão e, do outro lado, demônios como oponentes que a fé ajudaria a resistir. Nesse contexto todo, a fé ativa seria o fator decisivo. Entendi. E a comunidade? A igreja? Qual o papel dela nesse processo todo, de acordo com o livro? O capítulo 5 foca bastante nisso. Ele enfatiza que para uma comunidade viver essa realidade de interação com o sobrenatural, precisa de um preparo constante. Que tipo de preparo? Crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Prática regular de oração, mas oração fervorosa, sabe? Buscar entender a vontade de Deus e tentar alinhar a vida com os princípios bíblicos. Parece um chamado a uma vida espiritual mais intensa, né? Sim. E ele também destaca a unidade da igreja e o uso dos dons espirituais, que ele menciona lá no capítulo 3 também. Tudo isso, na visão dele, potencializa essa conexão entre a terra e o céu. Ok. Então, tentando amarrar tudo, a tese central do livro seria... Olha, a ideia fundamental que a fonte apresenta é que a fé que age, sabe? Uma fé deliberada, consciente, modelada em exemplos bíblicos e vivida na prática. Oração, obediência, persistência. Essa fé seria o mecanismo principal para interagir com essa dimensão sobrenatural e experimentar o que o autor chama de intervenção divina. Milagres, curas, respostas. Perfeito. Então, para a gente fechar e deixar algo para refletir, sempre com base na perspectiva do livro, né? Se alguém ou uma comunidade inteira começasse a encarar consistentemente suas ações de fé, não só como, digamos, uma expressão de crença, mas como ativadores diretos de uma resposta lá de cima. Quais seriam as implicações práticas disso? No dia a dia, enfrentando os desafios. Fica aí a provocação baseada no que o livro propõe para quem quiser se aprofundar.